Olá, boa noite, tudo bem? O Influenciadores de hoje começa te fazendo uma pergunta. Como andam as suas finanças? Pois bem, não é à toa que a gente te faz essa pergunta hoje. Isso porque o nosso convidado entende tudo de números. Ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. Agora sim, em definitivo, com o Influenciadores aqui na TVC. O nosso convidado de hoje é graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará e tem especialização em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou em diversas instituições financeiras e em grandes grupos econômicos. A vasta experiência no ramo das finanças o levou à presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, o IBEF. Aqui ao meu lado, Raul dos Santos Neto. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem. Prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. É um prazer estar aqui com você. Raul, o brasileiro já aprendeu a cuidar das próprias finanças ou não? Olha, o brasileiro, em geral, ele cuida muito mal das finanças, né? Parte por culpa própria e parte por culpa do ecossistema onde a gente está envolvido, porque você não tem nenhum tipo de programa estruturado de educação financeira desde o maternal, infantil, bom, enfim, desde a vida como criança. E aí, seguindo adiante, né, não só colégio como universidade, dificilmente você vai ter cursos de educação financeira. Você já entra direto, né, estudando matemática de uma forma isolada, né, e nas faculdades você tem acesso aos cursos de matemática financeira. Mas, efetivamente, você não tem uma base sólida formada desde criança que seria o adequado. Ou seja, seria preciso até mexer na grade curricular do ensino brasileiro. Você acha que seria um caminho? Olha, o MEC, ele até já induz, mas não obrigou a que as escolas tivessem educação financeira nos estágios mais iniciais. Algumas escolas já estão fazendo, mas não existe uma obrigatoriedade de que isso aí faça parte da grade curricular de todas as escolas, né? A gente já vê o movimento com relação a isso, né? A escola que meu filho estuda, ela já tem uma determinada disciplina de educação financeira para que ele tenha algum tipo de contato com isso. Mas a gente não vê isso ainda de uma forma massificada. E é preciso até que os pais tenham essa percepção da importância desde cedo de você passar a ter essa educação financeira. As crianças, elas acabam influenciando demais, né? Principalmente pelo apelo emocional, né? Sim. Porque o que acontece? No mundo de finanças, a gente tem que separar o que é desejo e o que é necessidade, né? Com certeza. E as crianças atuam fortemente na cabeça dos pais em cima dos desejos. É um presente, é um videogame, é uma viagem. Assim, a criança ela já está muito inserida dentro desse contexto do consumo, até porque ela é bombardeada pela televisão e pelas mídias sociais, pelos coleguinhas, por uma série de pessoas. Diariamente, né? Diariamente, na intenção de que se consuma. Então, os pais meio que têm que controlar. Você falou em controle aí, um dado importante para quem está em casa. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra que 45% dos brasileiros não controlam as próprias finanças, ou seja, um número considerável, um número alto. O pior, o que eu vejo também, não é nem só a questão da falta de controle. A gente tem que lembrar qual é o país que nós estamos inseridos. Sim. O Brasil é um país historicamente de taxa de juro alta. Então, como diria, né, meu avô trabalhou no mercado financeiro e me dizia muito isso. Ele dizia assim, meu filho, viva a favor dos juros, não contra os juros, né? Então, dentro de um país onde você não tem uma estabilidade em termos de juros, é muito perverso você ter descontrole nas finanças. Porque se você tiver que usar recursos de terceiros, isso é o primeiro caminho para você ter um descontrole não só financeiro, mas familiar também. Agora, a falta de intimidade de algumas pessoas, por exemplo, com a matemática, acaba meio que contribuindo para esse resultado. Às vezes, não só controlar, como você bem falou, mas também não ter o interesse de controlar. O nível de escolaridade nosso, né, brasileiro, ele, se comparado com países em desenvolvimento e países desenvolvidos, ele é baixo, né? Aqui dentro da própria América Latina você tem Chile, Argentina e Uruguai,
E Colômbia, por exemplo, o próprio Equador também, com um nível vamos dizer assim, de educação média até superior ao Brasil. Então o Brasil, como um país muito grande, de imenso território, né, existe um processo vamos dizer assim, de dificuldade para se chegar de uma forma capilar às pessoas, né, nessa questão da educação. E a educação financeira acaba, vamos dizer assim, nesse bojo também, né? Você sempre foi bom em matemática, Raul? Olha, eu sempre gostei de matemática. Na época de escola? Na época de escola, eu sempre fui muito interessado. Mas eu confesso a você que eu não sou eu não era o melhor aluno de sala por conta disso, mas sempre tratei a matemática com muito respeito, né? Desde cedo eu sempre gostei muito de cultivar ali o meu cofrinho com dinheiro. Nos primeiros contatos que eu tive com computadores, né? Eu já procurei entender como é que fazia uma planilhazinha de Excel. Hoje eu não sou expert nisso aí, tenho vários colegas que trabalham comigo, que são muito melhores do que eu, mas eu lhe digo que eu procuro ter muito respeito com os números, né? E muita humildade também para aprender, porque as jovens gerações que vêm por aí, elas vêm com uma carga vamos dizer assim, de astúcia, né? Muito grande. Então, com a matemática eu tenho um respeito muito grande. Foi a matemática que acabou te levando a escolher o curso de economia na hora de prestar o vestibular ou não? O que te levou a fazer economia? Não, tem até uma história interessante, né? Acho que a gente é muito influenciado às vezes pela família, né? Claro que cada um tem a sua forma de pensar, sim, mas na época a família me influenciou a fazer o primeiro vestibular, por incrível que pareça, para medicina. Medicina? Medicina. Completamente diferente. Completamente diferente, né? O grupo de amigos também que eu tinha na escola, vários fizeram medicina, eu acabei me engajando nessas turmas. E uma curiosidade foi que eu cheguei bem próximo, mas não passei. Não passou para o vestibular de medicina? Não passei no vestibular de medicina. Mas tinha feito outros vestibulares alternativos, né? Aí por que economia? Economia, eu já tinha uma certa simpatia por números, leio um pouco sobre economia, e o meu pai é economista, né? Como o meu avô lá atrás foi administrador de empresa e ambos trabalharam em banco. Então, de uma forma ou de outra, eu me senti à vontade depois para iniciar o curso de economia, né? Eu acho que medicina foi muito um rampante assim, da minha parte, muito influenciado realmente por algumas pessoas da família e alguns amigos. Você falou em outros cursos também. Quais foram os outros cursos que você chegou a pensar, chegou a prestar vestibular também? Olha, vestibular mesmo só economia e medicina. Sim. Mas eu cheguei a pensar em contábeis, cheguei a pensar em administração, né? Tinha muita vontade de fazer comércio exterior, mas na época que eu fiz faculdade, essa disciplina, esse curso não existia aqui em Fortaleza. Né? Então, como implicaria num deslocamento para fora, eu preferi ficar aqui e cursar economia. E aí, é a economia que move a tua vida? Hoje você é um cara feliz, um profissional realizado por ter lá atrás escolhido esse curso? Olha, eu acho que o curso de economia, ele permite uma formação muito eclética, né? Ele te dá boas noções de administração, ele mergulha um pouquinho, não com tanta profundidade, mas também um pouco na parte de, por exemplo, de balanço de pagamentos, então você acaba tendo uma certa noção contábil também. Ele te dá uma visão boa de negócios e talvez o que eu acho mais interessante do curso de economia seja a possibilidade de você estar montando cenários futuros. Então te ajuda muito com essa questão do planejamento. Talvez isso seja o que mais me atrai no campo da economia. Ou seja, estudar também a chamada previsibilidade. Previsibilidade, que muita gente não gosta, né? Porque diz assim, coisa horrível é uma previsão do economista, porque boa parte não acontece, né? Mas infelizmente é porque você lida com muitas variáveis, né? Então montar cenários não quer dizer que aquele cenário vá acontecer, mas ele serve para exercitar, por exemplo, se você vai para o mercado privado, montar cenários para frente ajuda muito a definir o plano de negócio da empresa. Como também montar cenários no âmbito governamental serve para dirigir as políticas públicas, né? De evolução no que diz respeito até orçamento, e isso implica numa série de outras coisas, como educação, saúde, segurança e por aí vai. E a gente está falando de um curso muito dinâmico, que está em constante atualização, digamos assim. Quando você pega uma grade curricular do curso de economia, é uma grade que está sempre sujeita a mudanças. É verdade. Pra você ter ideia, na minha época eu fiz 2 cadeiras de economia marxista, né? Que na época ainda se falava muito nesse tema, né?
Mas, de uma forma ou de outra, não é que esse tema ficou para trás, mas hoje ele faz mais parte da história do que propriamente da vida atual. Então, é importante você continuar tendo esse tipo de conhecimento, mas o foco hoje do curso de Economia é mais para a linha de negócios, ele está enveredando mais para uma linha prática. Ou seja, envereda-se para uma linha prática, mas sem deixar de lado a teoria, e daí a importância de você unir as duas coisas. É verdade. Hoje é muito importante quando, às vezes eu vou em alguma universidade, fazer alguma palestra, alguma coisa, a gente vê muito, os estudantes abordam muito, dizendo assim, o que eu faço para ser bem sucedido, né? Eu acho que um dos grandes segredos para você ser bem sucedido, principalmente quando você está ali na vida estudantil, é primeiro procurar bons estágios, né? Para você tentar entender qual é a área de atuação que você quer efetivamente fazer. Por exemplo, dentro da economia mesmo, você tem o setor público e privado. Sim. E dentro do setor público e privado, você tem aí uma ramificação enorme. Infinidade. Uma infinidade. Então, eu noto hoje o jovem um pouco ansioso, um pouco perdido, né? Porque hoje você tem muita informação, hoje existe uma pressão muito grande, né? Você fica vendo, por exemplo, aqueles jovens lá do Vale do Silício, você pega gente com 20, 22 anos, 23, que se tornam bilionários da noite para o dia. Então, os nossos jovens aqui, né, eles já nascem com essa pressão, dizendo assim, poxa, eu estou com 20, 21 anos, estou na faculdade, estou apenas estagiando, e aí quando é que eu vou dar certo na vida? Eles costumam pensar dessa forma. Uhum. É uma outra visão, né? É uma outra visão, é verdade, é uma outra dinâmica, né? É verdade. Agora, você falava em procurar, minutos atrás, o curso de comércio exterior, que não era ofertado no estado do Ceará naquela época, mas aí, depois de formado, né, em economia pela Universidade Federal do Ceará, você resolve sair do estado para se especializar. Se especializar em quê e aonde? Em que lugar do país? Bom, eu fiz uma especialização que, na verdade, ela foi meio que dupla, né? Parte do curso aqui e parte do curso, alguns módulos no Rio de Janeiro, né? Uhum. A Universidade Federal do Rio de Janeiro existe a COPEAD, que é exatamente o centro de negócios dele, onde concentram lá os cursos de administração, economia, contábeis. E aí houve aqui em Fortaleza uma primeira pós-graduação oferecida, ainda no antigo prédio da Bolsa de Valores Regional aqui, que na época era comandada aí pelo professor Padilha, né? E o próprio professor Padilha foi que organizou isso aí, trouxe esse curso para cá. Então, boa parte dos módulos eram aqui e uma parte no Rio de Janeiro. Então, foi um caminho assim meio misto, né? Mas todos os professores vindo de fora e tal. Foi um processo precursor. Hoje em dia, você tem muito esse tipo de curso aqui, né? Você tem IBMEC, FGV, vários desses aí hoje fazem essa modelagem. Mas naquela época, lá atrás, você não tinha esse tipo de coisa. Ou você se mudava de vez para lá, ou você tentava fazer um equilíbrio aí. Como eu já estava no mercado de trabalho, já trabalhava, para mim era muito, e no mercado privado, para mim era muito complicado deixar totalmente o trabalho para me dedicar aos estudos, né? E aonde você começou a escrever a tua trajetória profissional? Em que área especificamente? Bom, vamos lá. Eu comecei, na verdade, a minha primeira vamos dividir assim, a minha primeira forma de ganhar dinheiro foi como professor. Né? Eu montei uma salinha de estudos para dar aula particular em matemática, química, física e inglês, né? Nos fundos da casa da minha avó, né? Na época eu tinha 17, 18 anos, né? E aí, mais por uma linha assim de realmente gostar, né? Eu sempre gostei desse negócio de interagir. Nunca fui uma pessoa tímida demais, nem de menos, né? Mas sempre tive uma afeição muito grande aí pela essa interação com as pessoas no que diz respeito ao ensino. Então, essa foi uma época primeira de aprendizado. Depois eu fui estagiar na Caixa Econômica Federal, né? Foi o primeiro estágio. Depois fui para... A primeira vez que eu fui efetivamente um profissional contratado de banco foi num banco local aqui, né? Que foi a minha primeira experiência no Grupo Dias Branco. O Grupo Dias Branco tinha um banco chamado Banco Equatorial, né? E esse banco, na década de 90, ele existiu, a sede do banco era aqui, em Fortaleza, então foi a primeira oportunidade que eu tive para ser efetivamente contratado como um profissional de mercado financeiro. Ou seja, e depois de banco você passa a atuar dentro desses grupos econômicos, um deles você citou agora há pouco, passa a ser uma outra experiência, uma experiência de estar, digamos assim, do outro lado do balcão.
Assim, falando um pouco de banco ainda, uma das grandes referências que eu tenho na minha vida e de formação profissional foi o meu período de Banco de Boston, né? Sim. O Banco de Boston era um banco extremamente exigente em termos de conhecimento e de desempenho, mas ao mesmo tempo era um banco que te proporcionava uma estrutura muito boa para crescimento, né? Passado aí pelo Banco de Boston, ali próximo mais ou menos a 2006, 2007, eu comecei a enxergar que para ficar nesse mercado financeiro, eu mudava de vez para São Paulo, porque eu sempre trabalhei em bancos de negócio. Coração financeiro do Brasil. Coração financeiro do Brasil, ou então eu me especializava em alguma coisa que fosse muito importante aqui, né? E aí eu comecei a visitar alguns negócios em São Paulo num perfil de family office, né? Que são escritórios de negócios que cuidam de excesso de caixa de famílias, né? Que têm aplicações financeiras em mercado e costumam trazer para dentro desse escritório para ter mais comando, né, sobre o rumo e a estratégia de investimentos. Então, dito isso, eu comecei a ficar mais atento a esse tipo de mercado. Quando foi ali comecinho de 2008, eu tive um convite para ingressar no grupo BSPA. O convite veio através do Cláudio Vale e do Beto Studart, né? O Cláudio Vale genro do Beto Studart. Na época eles tinham uma factoring, mas estavam querendo transformar num fundo de crédito e criar uma estrutura de family office em cima disso. Então, para mim, aquilo ali foi muito motivador, foi desafiador, porque eu não conhecia muito bem esse mercado. Meu mercado era um mercado de banco, né, que é um pouco diferente, certo? Mas topei o desafio e hoje reputo como uma das decisões mais importantes da minha carreira profissional, porque abriu aí um leque de oportunidades de conhecimento, de crescimento e de uma série de outras coisas. Raul dos Santos Neto, presidente do IBEF, está com a gente hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.